Olá, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Estamos hoje aqui então para mais uma aula. Hoje nós teremos a nossa 12ª aula, em que nós iremos falar sobre o capítulo 7 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 28. Vamos dividir então esse capítulo, né? De forma que nós possamos ler e ter uma compreensão bem próxima daquilo que Mateus quis passar para nós, que Jesus quis passar para nós através dos escritos de Mateus. Então vamos ler aqui o versículo 1 até o 12, que trata das perfeitas relações para com o nosso próximo. Então o capítulo 7, versículo 1 a 12, diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgado. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Bom, então, versículo 1 a 12, ele trata então dessas perfeitas relações entre as pessoas, né, com o nosso próximo. Então, no primeiro versículo, Jesus disse: não julgueis. Não julgues e não faças. E não faça críticas sem fundamento. Então, Jesus encoraja os seus discípulos a considerar as próprias ações antes de julgar o próximo. Então, nós temos que considerar aquilo que nós fazemos antes de que a gente possa considerar o que os outros fazem. Não podemos julgar nem condenar, né, se o nosso comportamento ele não for justo perante Deus. Então, em vez de criticar, nós devemos perdoar as pessoas, ser generosos para com elas. Então, o padrão de comparação que nós usarmos para avaliar os outros, esse mesmo padrão será usado para medir o nosso próprio comportamento, né? Então, o bem que transmitimos aos outros, ele será devolvido a nós, não somente aquele mesmo bem, mas ele será também acrescentado. Então, ele será devolvido com acréscimo. Para nós é muito fácil, né, pensar ser este um mandamento fácil de obedecer. Então, nós achamos que isso é muito fácil de obedecer. Mas no íntimo, nós sabemos que a vida ela está cheia de enganos e julgamentos equivocados, né? Pois nem sempre o que nós vemos, ou ouvimos, ou pensamos ser, é o que realmente ou seja, é a realidade. Então, na verdade, o que nós deveríamos fazer nesses casos, que carecem de comprovação, né? Não julgar, porque às vezes você está julgando uma coisa que ainda não foi
comprovada. Então precisamos evitar esses julgamentos precipitados, né? Principalmente se nós não conhecemos a realidade dos fatos ou as pessoas que nós estamos a julgar. Muitas vezes nem conhecemos a pessoa e já julgamos, né? Porque nós podemos o quê? Nós podemos ser influenciados por reações do nosso instinto, um instinto não racional, né? Pois Jesus, então, ele nos faz pensar que ninguém é suficientemente bom para julgar os outros, né? Ao fazer pensar na imagem do homem com a trave no olho, quando ele diz que nós temos que tirar primeiro a trave do nosso olho. Então ele nos dá essa imagem para que nós possamos pensar um pouco antes de julgar as pessoas. Então somente aquela pessoa que é irrepreensível e que tem como apontar as falhas alheias, o que é muito raro. Dificilmente você encontra uma pessoa que seja totalmente irrepreensível. Às vezes ela falha em um lado ou outro. Então ninguém tem o direito de criticar os outros se realmente pelo menos não tentar corrigir as suas próprias falhas antes de poder criticar os outros. Então, na verdade, nós temos que corrigir em nossas vidas, né? Antes de corrigir os outros, nós temos que corrigir os defeitos que nós temos nessa vida. Então, concentre o foco das suas próprias faltas, né? E deixe as faltas dos outros, do seu próximo, para que Deus cuide delas, tá bom? Então, no versículo 6 ele diz sobre não atirar pérolas aos porcos, né? Isso significa que nós temos que usar de bom senso e diplomacia ao falarmos da nossa fé a pessoas que não estão preparadas para receber a palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela é uma palavra santa e nós não podemos atirá-las a qualquer um, ou seja, aqueles que escarnecem da palavra de Deus. Então, se você notar que a pessoa, você fala da palavra e a pessoa está escarnecendo da palavra de Deus, ou seja, não está querendo reconhecer, então melhor que você não fale, porque é o que ele diz, não dê aos cães o que é santo, né? Então, Jesus usou cães e porcos nessa alegoria que ele fez como exemplo, né? Por serem o que? Os cães eram, naquela época de Jesus, na época em que Jesus estava sobre a terra, eram considerados animais abomináveis naquele tempo. E naquela região, então os porcos também, por serem animais considerados totalmente impuros. Então ele usou esses dois animais para dar o exemplo de pessoas escarnecedores, aquelas que não querem saber da palavra de Deus e ainda escarnecem. Então os cristãos primitivos, eles associavam essa passagem com a qualidade das pessoas que participavam da Eucaristia. Então os versos 7 e 8, verso 7 e 8 que diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então eles constituem uma das mais notáveis promessas do Novo Testamento quanto à oração. Aqui Jesus está falando sobre a oração, que se você pedir com todo o seu coração, crendo, então você conseguirá atingir esses seus pedidos, né? Então, no verso 9 e 11, nós vemos aí que o Senhor confirma a doutrina do pecado original, do verso 9 ao 11, que ele fala sobre qual dentre vós é o homem que porventura seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Então ele fecha lá no versículo 11, ele diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então, nós que somos maus, então ele está confirmando então essa doutrina aí do pecado original, porque nós nos tornamos pessoas más ao
ao haver o pecado original lá. Então, quando Adão e Eva pecaram, então nós nos tornamos pessoas más aos olhos de Deus. Então, no verso 12, que fala sobre tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim farei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, Jesus proclama aí nesse verso o grande princípio, ou seja, a manifestação na prática do amor cristão. Então, na palavra inicial, tudo quanto ou portanto, vê-se aí uma conexão entre uma perfeita relação entre Deus e o homem, e do homem para com o seu próximo. Então, a bondade de Deus, que dá as boas coisas àqueles que lhes pedirem, exige que esse princípio ele seja posto em prática. Então, é uma consequência lógica. Não tem como você conseguir alguma coisa de Deus se você não der ao próximo aquilo que ele deseja. Então, ele fecha dizendo que assim deve ser feito, porque é o que foi determinado então pela lei e pelos profetas. Do versículo 13 até o 23, nós vamos ler agora, constitui-se uma chamada ao Evangelho. Então, versículo 13 até o 23, vamos ler? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, esses versículos, eles se constituem numa chamada ao Evangelho. Entrai pela porta estreita, versículo 13 e 14. A porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque pelo fato de que na vida cristã não há lugar para coisa alguma que não apresente a devoção à causa de Jesus, a dedicação total do homem. Então muitos se perderão e poucos serão salvos, né? Poucos serão salvos, poucos nós dizemos em comparação do número dos que se perderão. A exclusão de interesses próprios e separação do mundo com seus cuidados e diversões, ele torna a porta e o caminho totalmente estreito. Então somente uma minoria alcançarão a salvação. Porém, essa minoria em sua totalidade, ela será uma grande multidão, como nós vemos, está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9. Então, os falsos profetas de que fala o versículo 15 até o 23, estes são os que ensinam o erro, ou que hoje nós temos bastante pessoas que ensinam erradamente a palavra de Deus e que pretendem, além disso, ter uma autoridade divina para com esses ensinos. Então Jesus advertiu contra esses falsos profetas
e os falsos mestres, repetidas vezes, ele fala em várias passagens do Evangelho, inclusive podemos ver também lá em Mateus 24, no versículo 11 ao 24, e assim como os escritores do Novo Testamento falam em várias passagens da Bíblia e nos adverte sobre esses falsos profetas. Nós devemos pedir então sempre a Deus o discernimento para que nós possamos reconhecer essas pessoas, como ele nos diz, pelos frutos nós podemos conhecer essas pessoas. Então, o obstáculo mais devastador ao progresso do cristianismo tem sido o que? A corrupção, né? A corrupção da palavra de Deus por aqueles que alegam que foram enviados por Deus, mas que ensinam falsas doutrinas, né? Eles podem ser reconhecidos porque essas pessoas eles não produzem bons frutos. Então, é facilmente reconhecível. Nós temos somente que prestar atenção, pedir a Deus que nos dê discernimento e sabedoria para que nós possamos poder reconhecer essas pessoas e nos afastarmos desse tipo de pessoas. Então, versículo 24 ao 27, para que nós possamos encerrar, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, esses versículos do 24 ao versículo 27, eles nos falam sobre a nossa aceitação ou a nossa rejeição do Evangelho. Então, uma declaração muito nítida de que é inútil nós nos denominarmos cristãos, e a não ser que nós pratiquemos as coisas que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, por si só, ele já é suficiente para que você aprenda de Deus e saiba como se comportar. Então, essa parábola, a parábola que Jesus disse aqui sobre a casa na pedra e a casa na areia, ele é um contraste que ele está falando aí entre a perdição eterna do falso e a estabilidade e triunfo final daquilo que é verdadeiro. Então, conforme as duas casas, nós podemos dizer que é a casa da sabedoria e a casa da tolice. Bom, então, Mateus então conclui o Sermão do Monte, no versículo 28, que diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, essa é a conclusão do Sermão do Monte, versículo 28 do capítulo 7. Então, nesta referência ao povo, que ele fala que o povo estava maravilhado, e a referência também aos escribas, onde ele diz que Jesus falou como quem tem autoridade e não como os escribas, no verso 29, vê-se a implicação de uma diferença no verso 29, né? Porque ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas, no verso 29. Então há aí uma diferença de atitude entre o povo e os seus dirigentes. Era bem verdade, era patente isso, que Jesus era um mestre, né, nesse assunto, e ele, né, não se interessava na mera repetição de interpretações tradicionais da lei. Ou seja, a interpretação comum era que Jesus ele não era da mesma classe que os escribas. O entendimento dele era totalmente diferente e ele ensinava como quem sabia o que ele estava falando. Então, a nossa aula vai ficando hoje por aqui, né? A semana que vem nós teremos a 13ª aula, em que nós iremos falar dos milagres de Jesus, que vai do capítulo 8, do versículo 1 até o capítulo 9,
versículo 34 do capítulo 9, se der tempo, senão nós podemos dividir essa próxima aula também em duas aulas. Que Deus esteja sobre todos, para que nós possamos ter um perfeito entendimento dessa aula que foi dito aqui, que vocês possam estar durante a semana meditando sobre esses versículos, para que o Espírito Santo de Deus possa estar operando em suas vidas e que vocês possam cada dia mais adquirir conhecimento de Deus, que é o que importa para nós, conhecer a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, em nome de Jesus.